condena, e às vezes, essas pessoas que estão lendo aí repassam isso para outras pessoas, pode incitar a manifestações, né, da justiça humana. Como, por exemplo, no caso de você... A gente já viu mesmo, né? Não vou citar aqui o caso, né, mas só o contexto. Pessoas que viam um determinado crime ou um determinado ato ali reprovável e já acha o culpado, já condena e muitas vezes incita o quê? O linchamento. Muitos linchamentos ocorrem porque alguém ali naquele grupo ali, junto àquela massa que percebeu aquela informação, eles partem para cima para cometer esse ato em cima do suposto criminoso, que muitas vezes, às vezes, nem... pode ser até não ter culpa, ser inocente, né? Então, havendo, inclusive, esse linchamento de pessoas inocentes, que depois, com o passar do tempo, até pode descobrir que não era bem isso. Então, o que é? Essa criação mental, né? Estar sintonizado com isso e fazer um julgamento próprio. A gente analisa, e muitas vezes, em razão do nosso passado, das nossas tendências, que eu falo muito bem, que tem muitos sentimentos nossos que estão dentro de um porão, lá dentro da nossa intimidade, lá, que quando a gente abre e aí não aparece coisa boa, pode incitar alguém a um ato aí. E aí eu lembro até na passagem que está no Evangelho de João, né, capítulo 8, versículos de 1 a 12, no caso da mulher adúltera, né? Olha aquele grupo de pessoas lá questionando Jesus para cumprimento, né, de uma lei, né, do Antigo Testamento lá, que a mulher deveria ser apedrejada porque era adúltera. Então, se não fosse ali a ação de Jesus ali, aquelas mentes, né, incitando o apedrejamento, teria ocorrido. Então, olha como Jesus mudou aquela... Né, Jesus, Espírito Superior, né, eles, né, lidou com aquela situação para mudar, né, para não ocorresse aquele ato de apedrejamento, né? Então, muitas vezes... agora, né, a gente tem que ver a questão desses linchamentos atuais, ou mesmo, né? Muitas vezes ali o Espiritismo fala que, se porventura ocorrer esse linchamento e a pessoa ali, né, for morta, for agredida, a gente não... tem processos kármicos envolvidos para aquela pessoa passar por aquele linchamento, por aquela ação ali, né? Aí, né, ocorreu, né, em razão disso, né? De um passado que a gente não tem conhecimento. Mas, aí vamos lembrar novamente, né, de Jesus em Mateus 18, 7, quando ele diz, né, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem escândalo vem, né? Então, pensa bem, a gente pegar uma notícia, repassar uma notícia, olha o que a gente cria na mente das pessoas, né? Com julgamentos nossos, como ele coloca aqui, né, terrificantes, pode ocasionar problemas de agressões, de consequências para algo, né? E aí seremos responsáveis. Então, cuidado, como você mesmo colocou. Para que divulgar o mal? Né? O mal não merece ser divulgado. O bem, sim, né? Para motivar pessoas a praticar o bem. Mas o mal, não. Então, é o alerta aqui, né? Como ele fala lá, responderão às silenciosas arguições da lei divina, cada qual segundo sua colaboração na extensão do mal. Porque não é só eu praticando mal, o ato em si lá de lixar a pessoa, de agredir a pessoa, mas eu posso incitar outras pessoas, com as minhas palavras, né, a praticar esse ato. Então, eu não sujei as mãos, mas sujei sim, né? Porque eu fiz, né, eu tive participação para que, como ele fala, né, a loucura coletiva que muitas vezes, né, ocorre, porque às vezes alguém incitou, né? Alguém fala, vamos fazer isso, vamos queimar, vamos, né? Aí, vamos queimar a casa de fulano porque ele cometeu um crime. Tem tudo isso, né? Ô, Calazans,
Eu não sei se procede, ou estou falando alguma besteira, eu não sei, mas se a gente ficar assistindo muito a essas notícias, a gente acaba atraindo para a nossa vida também. Claro, o mal, entendeu? Se você ficar muito assim, na TV, assistindo esses jornais que só passam coisas ruins, e a gente atrai isso, ou não tem nada a ver? Tem, porque é o seu pensamento. Você está focando naquilo ali. E os espíritos vão aproximar de acordo com aquilo. E que normalmente nós não somos Jesus na vida que poderia frequentar qualquer ambiente, falar com qualquer pessoa e não ser contaminado por essa pressão. Nós somos contaminados, nós não temos essa evolução tal qual que as coisas externas ou a fala de alguém não interfira, né, nos nossos sentimentos. E aí, como eu falei anteriormente, sai de dentro do nosso porão lá, íntimo, lá, a gente abre lá o quê? Tá chamando algo que a gente está trabalhando para não ter mais. Um sentimento, um pensamento infeliz. Né? A gente está numa luta, o Paulo mesmo diz, né? uma luta, um bom combate, né? Contra essas imperfeições, essas tendências nossas. Então, eu cito Paulo para isso, né? Nem tudo me convém. Nem tudo me edifica. É edificante eu ficar lendo essa notícia. Pode falar, Vicente? Olha para você ver. Eu acho que qualquer um de nós que somos médiuns, nós podemos observar, baseado naquilo que nós estamos nos ligando, nós podemos chegar a ter até ódio, alimentar até ódio no coração. Eu estou falando isso porque a gente está vivendo uma época no nosso país, uma época de muitas incertezas. E incertezas, de grandes problemas em relação àqueles que nos representam no mais alto. E isso realmente tem trazido muitas desavenças, ao ponto de, às vezes, pessoas deixarem casas espíritas por questões políticas. Isso, inclusive, aconteceu lá no Magno Francisco. Então, assim, você imagina o campo energético em que nós estamos vivendo. Você imagina, por exemplo, tudo que está acontecendo no nosso meio no momento. Nós pensarmos coletivamente nos interesses, nos interesses do nosso país, nos interesses coletivos, tudo muda. Esse que é o nosso objetivo na Terra. Então, eu tenho ouvido muito o Ezequiel falando de energia mental. Toda semana ele fala de energia mental. Agora, por que ele está falando isso toda semana? Está nos chamando a atenção, está nos chamando a realidade. Nós estamos precisando de mudar os nossos conceitos. Então, assim, a gente já aprendeu que qualquer paixão que nós criamos vai nos levar para o fundo do poço. Porque nós não devemos criar paixões. Nós não devemos alimentar paixões. Por nada. É por futebol, é por política, é por mulher, é por homem, é por filho, é por cachorro. Nós não devemos alimentar paixões. E são essas paixões que estão nos matando, nos levando à ansiedade, nos levando à depressão. E, enfim, estamos atrasando a evolução e estamos atrasando a condição do nosso Brasil de transformar no coração do mundo para o Evangelho. Então, é a responsabilidade de todos nós. Mais algum comentário? Eu tenho uma pergunta, até baseado nisso que o Vicente falou. Eu fico pensando o seguinte: nós ainda
não sabemos amar, né? A gente está no aprendizado. A gente vai aprimorando a nossa forma de amar. Então, para que a gente ame, vem primeiro as paixões, não é? Assim, eu entendo dessa maneira. Então, eu fico pensando, assim, de uma certa forma, é um pouco distante para mim pensar assim, eu vou tirar da minha vida todas as paixões. Porque eu ainda estou em aprendizado. Então, eu ainda tenho uma forma de amar que é, não sei se a palavra certa é essa, mais primitiva, que ainda não desvinculou das paixões. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, eu sei que essa questão, né, que o Vicente acabou de falar, é a mais pura realidade, mas a gente ainda, eu acho que a gente ainda necessita de vivenciar algumas paixões para que a gente alcance o amor, ou não? Aí é uma pergunta. Pode falar, Carlos? Pode. O negócio é o seguinte, Abel. Jesus diz assim, seja seu dizer sim, sim e não, não. Não existe no Evangelho, em nenhum lugar que Jesus fala de mais ou menos. Ou é, ou não é. As paixões do nosso primitivismo, elas foram importantes. Por quê? Porque elas nos faziam caminhar. E a paixão, ela faz parte do primitivismo. Mas ela não coaduna com o amor. Porque o amor que nós criamos, ele é um amor parcelado, ele é um amor dividido. Então, nós criamos o amor por um cachorro, o amor pelo marido, o amor pelo filho, o amor pela esposa, o amor pelo amigo. Aí você vê. Então, nós partilhamos o amor. Isso não é amor ainda. Isso é uma paixão, isso pode ser um apego, mas ainda não é um amor. E, na realidade, olha você ver. Quando você tem medo que um amigo seu morra, você está alimentando o quê? Uma paixão. Porque como espírita você já sabe que ninguém morre. Olha que interessante. Então, se eu tenho medo que alguém morra, eu ainda estou alimentando as paixões. Por quê? Porque a paixão me leva à posse. A paixão me leva a ser, a vivenciar a possessão sobre o outro, sobre o domínio sobre o outro. Por que as pessoas têm ciúme? O que é o ciúme? É nada mais, nada menos do que um sentimento extremamente primitivista. Onde há ciúme, não tem amor. Quantas vezes eu escutei as pessoas dizerem assim, o ciúme controlado é uma prova de amor? Não. O ciúme de jeito nenhum é prova de amor. Ele nunca vai ser prova de amor, porque, na realidade, verdadeiramente, quem ama mesmo não tem ciúme. Isso é fato. Tá? Pô, é minha visão. Está dentro do que eu estudo. Se quiser completar aí, Carlos. Eu até olhei aqui na questão 908 dos Espíritos, né, quando pergunta como definir o limite em que as paixões deixam ser boas ou más. Né? E lá coloca, as paixões são como um cavalo que é útil quando governado, perigoso quando governa. Reconhecer, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Se você pegar a presença de Jesus na Terra, olha que interessante. Por que Pedro brigava com Jesus? Pedro tinha um ciúme violento de Jesus com Maria. Por quê? Era costume do judeu beijar na boca. Aqueles beijinhos que se davam na boca. Era em sinal de respeito, era uma forma de se comunicar e tudo mais. Então, quando Jesus dava um beijo, por exemplo, em Maria de Magdala, o Pedro ficava furioso com ele. Por quê? Porque ele beijava mais Maria do que beijava Pedro. Então,
Pegou isso. Pedro achava que Jesus amava mais Maria do que ele. Agora você imagina um Cristo amar mais A, B, C ou D. Não tem isso. Entendeu? Não pode haver isso. Não tem como. Né? Não tem como um anjo amar o Calazans de um jeito e amar Isabel de outro, ou Vicente de outro. Não tem como. A Isabel, tu levantou a mão aí. Quer falar, Isabel? Não, eu esqueci, foi de abaixar, desculpa. Tá certo. Vai lá. Então, ele encerrou esse item, né, com essa fala. Né? E agora ele vai falar sobre a mediunidade ignorada. Então, ele coloca que na pauta do reflexo condicionado específico, surpreendemos também vícios diversos, tão vulgares na vida social como sejam. Aí ele fala a maledicência, os abusos da alimentação, a crítica sistemática, os exageros do sexo. Então, um encarnado, aí ele cita, né, que um encarnado de destaque, né, ele lança uma consideração inconveniente. Quando ele lança uma consideração inconveniente numa reunião ou conversação, né, vai ocasionar que vai ter pessoas ouvindo. Né? Alguns vão aderir ou não. Os que aderem ao assunto lançam oscilações mentais indignas, plasmando formas de pensamento estranhas, né? Que envolve o conjunto em comunhão temporária, de onde cada um se retira com excitações inferiores, disposto a ações vulgares particularizadas. Porque naquela conversação ali você está ouvindo quando né, a gente quando a gente também está nessas mesmas vibrações, nessa influenciação, aí quando a gente sai dali, aquela forma de pensamento já criamos. Né? Então, para ela chegar e para nós partirmos para a ação, falta pouco, né? Então, e aí está mexendo com algo, ao menos que eu falo, porque está dentro de nós ainda, né? Que a gente está trabalhando para vencer, para dar nossas imperfeições. E aí a gente pode, como ele diz aí, ter ações vulgares, né, particularizadas de cada um. Ô, Calazans, isso aí seria, então, no caso, tipo provocações, uma pessoa está provocando a outra, ou fazendo crítica sistemática a outra, isso vai gerando alguma coisa no outro indivíduo que pode responder, talvez partir para a ação, é isso que você está falando? Seria isso? Não, porque, veja bem, quando alguém está comentando com você algo, né, numa conversação, aí numa reunião, que tem mais de uma pessoa, né? Ou numa conversação também, a só, né, de um para um, né, você está ouvindo ali. Agora, como é que você vai lidar com aquelas considerações que ele fala inconvenientes, né? Como é que você vai lidar? Né? Com a maledicência, com a fofoca, né? Com a crítica sistemática, como o Vicente falou, a questão da política, a questão, né, até religiosa, né? Os exageros do sexo, né, que é algo, né, que ainda somos muito passíveis, né, desses exageros. Então, como? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente não está realmente vigilante e equilibrado para aquilo que não entrasse no ouvido e saísse para o outro. E aí, o que a gente vai fazer com essas informações? Essa conversação? Então, é a questão. Porque, né, tal qual nós plasmamos ideias para o outro, e aí vamos ver agora esse encarnado que, né, se eu estou tendo uma conversa inconveniente, né, eu estou agindo na mente daquele outro, daquela outra pessoa. Ela vai captar ou não se ela deriva, né? Se ela também tem as mesmas tendências. Então, é o que ele fala ali. E aí, como está falando, tem uma mediunidade, olha a questão mediúnica ocorrendo aí, sem que a gente perceba. O Calazans, quando há divergência de ideias e opiniões em um trabalho, seja em uma reunião mediúnica, é porque eu fiquei sabendo que houve
uma divergência lá na sala do Ezequiel. Aí eu fico pensando agora, na turma lá. Atrapalha os trabalhos em uma reunião mediúnica ou em um trabalho qualquer? Creio que sim. Né? Eu acho que o Vicente pode já me falou outras vezes aí, né? As conversações, alguém que entra lá sem pedir licença e, né? Há interferência, né? E começa a falar lá, está interferindo no trabalho. Porque olha como é que o trabalho que se tem, a espiritualidade, para criar um ambiente harmônico, né? De boa produtividade. Aí, né? Tem local para tudo, né? E a vigilância nossa tem que ser maior. Vigilância maior na nossa conversação com as pessoas, porque a gente olha sempre para o outro, né? Tá falando, mas e nós? Como nós estamos agindo isso aí? Às vezes nós estamos sendo esse encarnado aí que está sendo inconveniente. Né? Aí, no caso, a pessoa que está divergindo, aí a questão de raios mentais, né? Ela lança no ambiente, aí acaba atrapalhando. Sandra, a divergência, ela pode surgir, não tem dúvida. O problema é quando nós divergimos em conhecimento. Aí entra no achismo. O problema é esse. No movimento espírita, nós temos muitos companheiros que não estudam, mas criam a ideia do que eu acho. Uma coisa, existe um abismo entre o que eu acho e o que vamos supor, o que é a realidade, ou o que é a lei, ou o que os espíritos estão trazendo para nós. Então, assim, no movimento espírita hoje, por exemplo, existe um monte de gente que eles começaram a divergir com as ideias do próprio André Luiz. Não, mas é disso que eu estou falando, porque aí eu creio que atrapalha demais o trabalho da espiritualidade. Porque aí ele não está divergindo com uma coisa correta, ele está trazendo um ponto de vista e aí ele vai debater com aquilo. Diz Paulo de Tarso, não é só Calazans que gosta de Paulo, eu também gosto, ele diz o seguinte, do diálogo nasce a união, e da discussão nasce a discórdia. Então, nós precisamos de aprender o seguinte, eu não sei se todo mundo ouviu, na quarta-feira passada, eu tive a oportunidade depois de ouvir o que o Ezequiel falou sobre verdade. Pô, a mensagem que o Ezequiel fala sobre essa questão da minha verdade, cara, depois eu fiquei ouvindo, eu falei, meu Deus do céu, como que a gente não para pensar isso? Então, muitas vezes a gente quer impor a minha verdade para alguém. Agora, quando eu chego, por exemplo, e trago alguma informação daquilo que eu estudei, bom, eu não estou impondo minha verdade, eu estou trazendo uma informação de que eu estudei. As pessoas têm a liberdade de não aceitar aquilo como verdade? Tem. Agora, eu simplesmente não concordar porque eu não quero concordar, é uma coisa. Isso vai trazer problema para a reunião? Claro que vai. Ainda falando da maledicência, há um tempo atrás, lá dentro da nossa casa, alguém lá usou de maledicência o meu nome, me colocando numa situação extremamente complicada. Mas o que acontece? Bom, eu estou naquela casa há 44 anos. Bom, eu nunca meti cara com ninguém, eu sempre procurei ter uma vida. Eu sou uma pessoa brincalhona e tal. Mas olha para você ver, a pessoa olha para você, porque você às vezes trata bem A ou B ou C. E ela, na cabeça dela, ela vira e fala, ela pensa, Vicente deve estar com um caso com alguém. E começa, é isso que foi dito aqui hoje. Aí ela começa a dar vida para aquele pensamento, de maneira que os outros que
querem criar uma confusão, vêm até ela, aproveitam da mediunidade dela, e em cima daquilo eles vão trabalhar ao ponto da pessoa, às vezes, ficar simplesmente cega e acabar ainda trazendo um problema seríssimo. Então, isso é muito sério. Bem, mais algum comentário? Então é isso, né? É esse cuidado que a gente tem que ter, né, nessas conversações. Voltando, né, repetindo o que você falou no início aí, se o seu palácio ensina ou não, e tentar uma vigilância maior, né, desses pensamentos que a gente pode realmente estar influenciando e sendo influenciado, né, com esse tipo de considerações. O Carlos, Chega. eu queria só acrescentar também uma coisa, quando estava falando igual o Vicente trouxe aí, de ficar vendo noticiário, essas notícias ruins, essas coisas, né? O tanto que influencia, a gente não pode esquecer que nós também já praticamos tudo isso. Né? Nas nossas vidas passadas, quantas atrocidades nós já fizemos. Então, quanto mais a gente fica ligado a isso, mais dificulta a nossa melhora, a gente, né, crescer com os nossos pensamentos, ter pensamentos melhores, né, mais certos, dirigidos a Jesus mesmo, né, no caminho que a gente precisa seguir. Porque quanto mais você fica ligado aí, você não vai matar o homem velho, não. Né? Você vai ficar ligado aí. Isso por muito tempo. Então, por isso a importância da gente desligar desses acontecimentos, né, desses fatos. No próximo parágrafo ele coloca, cada qual. Isso. Tem uma coisa que a gente precisa também, às vezes você trouxe um pouco do assunto, ele fala que precisa agir. Uma das coisas que eu posso dizer que talvez 99% da humanidade tem grandes dificuldades em relação a essas questões. E por que eu queria que você voltasse nisso aí? Uma vez eu dirigi a mocidade lá no nosso grupo, e aí, como a mocidade está no início, no processo, né, com a energia sexual muito ativada e tudo mais, então eu comecei a levar alguns assuntos baseado em informações trazidas pela espiritualidade, André Luiz e outros mais aí que tocam no assunto. O que aconteceu? A direção da casa mandou me chamar, fizeram uma reunião comigo e proibindo de falar sobre o assunto, sobre sexo dentro da casa. Na época, eu tomei um susto tão grande que eu virei para o pessoal e falei assim: bom, vocês estão me proibindo de falar de um assunto que nós precisamos de falar sobre ele, porque ele é de interesse de todos nós. A grande maioria de nós já cometemos crimes em relação à energia sexual, crimes diversos. E nós precisamos de entender todo esse processo para quê? Para nós podermos nos libertar. Porque, em relação a essas questões, nós ainda somos escravos, nós estamos ainda com os nossos pés cheios de correntes em relação a esse assunto. Então, você imagina, por exemplo, nas questões da mediunidade. Olha que interesse. Por que eu quis citar isso? Nós temos um caso aqui, olha que troço. João de Avandiano. O João de Avandiano, primeira coisa, ele deixava sempre claro que ele nunca foi espírita. Ele deixou claro que ele era católico. Beleza. Mas ele promovia o mediunismo. O que as pessoas lá fora, ignorantes do assunto, fizeram?
João de Abadiana é espírita. Por quê? Porque ele gera fenômenos espíritas. Então, muitas pessoas chegaram até mim, que não são espíritas, e viraram para mim e falaram assim: que absurdo, né, Vicente? Dentro do espiritismo, o cara fazer o que ele fez. Para todas essas pessoas, eu disse o seguinte: para mim não interessa o crime que ele cometeu. Você sabe por quê? Ele vai ter que arcar com as consequências do crime dele. Mas, vocês já pararam para pensar na quantidade, nas milhares de pessoas que ele foi instrumento para gerar o fenômeno do despertar da cura, do despertar da fé? Não foi uma ou duas pessoas, não. Inclusive, olha que interessante, eu cheguei a citar, eu tenho uma irmã que ela tinha um problema seríssimo, que as mãos dela cortaram todas, e o meu pai, que era católico, apostólico, romano, ele pegou a minha irmã um dia, contra a vontade da minha mãe, levou lá em Abadiana, tratou dela lá e ela ficou curada. E um dia minha irmã, fazendo um comentário sobre ele, eu virei e falei assim: eu acho muito interessante você, eu não estou aqui defendendo o João de Abadiana, eu não tenho que defender nem acusar ninguém. Mas você foi curada pelos espíritos que trabalharam com ele. Ah, mas ele cometeu um crime. Ah, então o que interessa para a humanidade é o crime que ele cometeu. O bem que ele fez não interessa para ninguém. E aí eu citei, falei: Jesus, ele só fez o bem e ele foi crucificado por mim. Então, assim, é um assunto que nós precisamos estudar muito sobre ele, até para nós entendermos mais amplamente o que vem a ser energia sexual. Por que a espiritualidade nos pede para, nos dias de reunião, um dia antes, pelo menos, nós evitarmos, né, as relações de intimidade? Porque a energia que nós geramos nas questões do sexo, nós geramos ela também para curar as pessoas lá no centro. Nós geramos essa mesma energia para poder despertar aqueles espíritos que estão dormindo há mais de 10, 20, 100, 200 anos. A grande maioria dos médiuns que se dizem estudar, eles não sabem que a energia sexual é usada para tratar dessas pessoas, desses espíritos. Então, a gente precisa entender e aprofundar, sim, nesse assunto. E às vezes, eu vejo que no movimento espírita ainda existe um tabu que precisa ser quebrado. E nós precisamos de entender que genitália é uma coisa e sexo é outra coisa. Só para não esquecer. Você quer completar? Nós vamos comentar? Eu quero comentar, seu. Aliás, agora eu não lembro, né? E que obra que está isso aí. Mas diz que o plano espiritual inferior, né? Eles iam trabalhar na área da sexualidade, né? Que era uma das nossas grandes problemáticas, né? Saber lidar com isso. Então, e atuar em cima disso. A gente vê, né, a apologia que se faz, né, a um sexo sem responsabilidade. Né? Sexo além da morte de Daniel. Obrigado. O mundo espiritual inferior, os líderes, eles reuniram, só para completar, viu? Eles reuniram para decidir o que eles iam fazer no movimento espírita. Só relembrando, era no movimento espírita. Então, cada um trouxe um assunto. Nós vamos colocar os companheiros contra os outros, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer... E aí surge o assunto do sexo. Um deles falou assim: olha, a melhor maneira de nós jogarmos os médios por terra vai ser o sexo. Mas aí um deles, que era um dos líderes lá das zonas infernais, falou assim: bom, a ideia é boa e nós vamos usar ela.
Mas eu tenho uma que vai ser melhor ainda. A vaidade. Mas tá bom. Tá bom. Ele continua, né? Cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas inclinações, mas debita a si próprio os erros que cometa conforme suas emissões mentais. Então, só entramos, né? Aliás, né? Até lembro de uma citação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele fala da missão dos espíritos, né? Lá é dito: que importam as emboscadas que vos armes pelo caminho. Somente lobos caem em armadilha para lobos. Então, né? Essas armadilhas aí, com relação a essas paixões, essas tentações, tudo, a gente cai, né? Porque é aquilo que está dentro de nós, né? Então, ele foi influenciado por quê? Pelas suas inclinações, né? Perfeito, Calazans. Mas você vê, nas comunicações mediúnicas, talvez a grande maioria dos médiuns, eles trazem os espíritos, eles atraem os espíritos para a comunicação de acordo com as ligações de passado. Então, por exemplo, vamos dizer um espírito que em vida, por exemplo, ele foi senhor de escravos. É comum numa reunião ele ter ligações com espíritos que foram escravizados para ele auxiliar esses espíritos. Pessoas, por exemplo, que abusaram da energia sexual, por exemplo, e eles usavam, por exemplo, pessoas para a prostituição. Eles vão atrair para o convívio, para as reuniões mediúnicas, esses tipos de espíritos. Gente, isso é realidade. Não tenho dúvida disso. Eu vejo isso no dia a dia. Eu observo todas as manifestações que eu tenho a oportunidade de estar presente, de estar participando. É interessante como que a ligação dos médiuns, de nós médiuns, acontece. Né? Então, olha que interessante. Você pode observar, tem médiuns que eles dão muita facilidade para padres, para pastores. Por quê? Porque eles estiveram dentro da igreja, eles faliram ali, ou eles promoveram a falência de outros. Hoje eles estão ali para fazer o quê? Para recuperar esses espíritos. Então, o trabalho é muito interessante, mas nós temos que ampliar nossos horizontes para que fique melhor ainda. E ele prossegue, né? Tais notas ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. Bem, aí, eu trouxe aqui, para falar sobre essa metapsíquica subjetiva, né? A seguinte informação. A metapsíquica foi fundada por Charles Robert Richer, né? Robert Richer, viveu entre 1850 e 1965, era um médico francês e foi prêmio Nobel de Medicina em 1913. E o papel dele é importante porque ele, né, teve como conclusão dos seus estudos com médicos e, sobretudo, com pacientes obsidiados, portadores de distúrbios mentais, conforme consta em sua obra Tratado de Metapsíquica. Então, ele quis pesquisar sobre esses fenômenos que estão acontecendo, e aí ele fez um estudo com médiuns, né? A importância dele. E nesse tratado, né, ele definiu o seguinte, que os fenômenos metapsíquicos se dividem em objetivo, quando trata de fenômenos materiais, que a mecânica conhecida não explica, né? Então, a telecinesia, que é os movimentos, né? As pancadas, a levitação, movimento de mesa, e a ectoplasmia, né? Que é a formação de objetos diversos, a materialização. E a subjetiva, que o André cita ali, né?
trata de fenômenos mentais, sensibilidades ocultas e percepções desconhecidas, né? Tal como a telepatia, a clarividência, clareaudiência, a xenoglosia e a psicografia. Então, quando ele fala, né, para nós aí sobre essas manifestações, né, desse intercâmbio, né, entre o encarnado e desencarnado, né, em razão, né, dessas ligações mentais, né? Então, como ele coloca aí. Então, é por isso que ele cita, né, aqui, em que encarnados se associam nas manifestações dessa comunicação mental, né, dessa ligação mental. Ô, Calazans, Pronto? eu só quero volto só um pouquinho atrás, no anterior, só para mim. Não, não é isso, beleza. Aí, olha para você ver. Aqui ele diz assim, ó, mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais. Todo mundo que está presente sabe o que é mediunidade de efeitos intelectuais. É porque, assim, às vezes a gente deixa passar a oportunidade, nós não podemos deixar passar, por quê? Porque 99% dos médiuns usam a mediunidade de efeitos intelectuais. A Isabel fez uma pergunta lá atrás, né, sobre paixões. 99% dos espíritos que manifestam em reuniões estão naquele processo em razão de suas paixões. E se o médium não usar os chamados efeitos intelectuais, ele não vai ter a mínima condição de poder auxiliar esse espírito na manifestação. A grande maioria dos espíritos que manifestam sequer estão aptos a falar. Porque eles estão tão envolvidos nas paixões, ou seja, nos crimes que eles cometeram, que eles não teriam a mínima condição de manifestação. Por isso que é chamado de passividade. Ou seja, eu permito que alguém adentre no meu campo mental sobre o meu domínio, sobre os meus controles, vamos assim dizer, mas usando a mediunidade de efeitos intelectuais. Entender? Então, isso não tudo, né, Vicente? Aí, como é que a gente consegue transmitir a mensagem de um espírito mais elevado se a gente não estuda? É isso que eu queria chegar. Então, olha para você ver, como diz o mesmo Paulo Bach, Francisco, da Chico, da Francisco. Da mesma maneira que eu preciso das informações para auxiliar quem está numa situação abaixo, eu também preciso elevar para me ligar àqueles que estão numa situação superior. A lei é a mesma. E a mediunidade intelectiva entra na mesma sistemática. Olha que legal. Mas a gente precisa de ter esses conhecimentos para ser mais útil. Por isso é chamado de passividade. Mais um comentário? O Calazans, já está chegando às 19. Você acha que... Ô, Vicente, rapidinho aqui, mas aí no caso, a percepção do médium entra também, né? Claro, né? Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai ajudar o espírito a passar pelo transtorno. Olha para você ver, o Richer cita aí, né, o Charles Richer, ele cita aí, por exemplo, né, sobre aquilo que a ciência não consegue explicar, por exemplo, sobre a questão da ectoplasmia. Olha para você ver, nós espíritas, todos nós já ouvimos falar de ectoplasmia e explicamos a forma da ectoplasma. Por quê? Porque nos estudos espíritas,
Nós temos as informações que a nossa ciência oficial não tem. E a ela também não interessa também o que nós falamos, não. Mas nós sabemos que sem o ectoplasma nos trabalhos, sem as energias sexuais que nós falamos aqui, a espiritualidade não vai fazer uma recuperação orgânica, não vai auxiliar um espírito. Você imagina, por exemplo, um espírito que ficou aí, vamos dizer, em sono durante 40 anos. Você imagina um espírito que ficou preso lá nas zonas purgatoriais, num buraco, durante 50 anos, sem comer, sem beber. Por quê? Ele acordava e dormia, ele acordava e dormia. Por quê? Ele precisava de dormir. Você está dando para ele, às vezes ele nem está apto a escutar, quem está escutando é você. Mas o fato de você escutar o que o doutrinador está falando e, ao mesmo tempo, escutar o que o Espírito está te transmitindo, energeticamente você está gerando um campo elétrico para ele, para que ele receba isso como alimento e possa despertar para outros trabalhos que a espiritualidade vai fazer à frente. Olha que coisa mais bacana, e que às vezes a gente... Gelou. Ó, escolheu. Posso fazer a prece? Pode. Então tá, eu vou fazer a prece. Querido Jesus, espíritos, amigos, incentivadores de nosso crescimento, irmãos amigos que a todos os instantes nos influenciam a ser melhores, a vencer os obstáculos que nós criamos ao longo de nossas jornadas, que conhecem a nossa intimidade, conhecem todos os nossos valores e que também conhece todas as nossas falhas e os nossos defeitos, e em momento nenhum nos julgam ou sequer apontam as nossas quedas. Nos respeitam e nos incentivam a ser melhores. A todos esses companheiros, Jesus, o nosso agradecimento. Mas queremos também agradecer aqueles espíritos que ainda estão lançados por si mesmos ao longo das jornadas, ao longo dos caminhos, perdidos, sem luz para orientá-los no caminho, porque apagaram a si mesmos, mas que por muitas vezes, em relação aos pensamentos menos felizes que nós lançamos, nós atraímos esses companheiros para o nosso convívio e que vão colocar cada um de nós à prova. Mesmo com suas dores, mesmo no dia a dia, escandalizando as suas falhas, nós melhoramos. Nós aprendemos com suas investidas a usarmos aquilo que Jesus falou. Vigiamos. A eles, Jesus, também o nosso agradecimento. A todos aqueles que muitas vezes no convívio nos fazem ser mais pacientes, mais tolerantes. Agradecemos por tudo, Jesus. Agradecemos pelos animais que convivem no dia a dia conosco. Que por vezes, sabendo que às vezes estamos entristecidos, estamos cansados, eles olham para nós, eles sentem as nossas energias e eles dão um pouco deles para que nós nos sentimos melhor. Mas neste momento, eu quero te pedir a favor da nossa querida irmã Amanda, que ela possa, onde estiver, lá no hospital ou em sua casa, receber de cada um de nós aqui essas energias que podemos sentir, que podemos ingerir,
que ela possa receber essas energias que vêm de tuas mãos, Jesus, através dos nossos ceareiros bem, para que ela esteja fortalecida para continuar a sua jornada. E para todos aqueles que, porventura, estiverem em maiores necessidades no campo físico ou no campo extrafísico, possam receber também essas energias de paz, de amor, de fraternidade. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e amado nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os espirituais. O pão nosso de cada dia, Jesus, dai-nos hoje. E que possamos, através dessas energias, Jesus, sermos melhores. E entender que é só dividindo o pão que nós estaremos sim despertando em nós o amor. Mas que seja feita sempre a tua vontade e não a nossa. Jesus abençoe a todos. Agradeço demais as explicações. Boa semana para nós. Boa semana para todos, gente. É isso. Vicente, uma pergunta em relação a... Porque depois que eu fiquei pensando aqui no seu comentário, o medo de perder um amigo desencarnar, que isso é alimentar uma paixão. A gente precisa dos dois para o nosso aprendizado, não é? Certo? A gente precisa das pessoas que a gente tem diferença para que a gente aprenda e caminhe. Mas a gente também precisa de ter perto da gente pessoas que a gente tem afinidade. Então, é claro que a gente vai ter muito medo de que um parente que a gente tem afinidade desencarne, um amigo desencarne, um filho desencarne, porque senão a vida fica muito difícil. A gente fica aqui só então eu vou uma traficada porque você vai aprender. A gente sabe que a gente precisa disso. Mas a gente também precisa de ter um certo apoio, até porque o que impulsiona a gente também não é só as diferenças. Você ter uma afinidade, às vezes um amigo te impulsiona também em muitos aspectos. Então, é como se a gente precisasse de pessoas também que nos ajudam a caminhar. Não é assim que funciona, não? Nós não podemos esquecer que nós somos condutores de vários veículos, físico e extrafísico. E cada veículo que nós fazemos uso, nós estamos gastando combustível, cujo combustível pertence ao Criador. Então, cada vez que eu alimento a impaciência, a intolerância, o medo, cada vez que eu vivo uma ansiedade, eu estou queimando uma energia que não me pertence. E ao queimar essa energia, esse combustível que faz esses corpos movimentarem, eu estou diminuindo o meu tempo de vida. Então, quando eu passo a ter essa consciência, então o medo, a insegurança, o caminhar, o nosso caminhar tem que ser mais seguro. Então, eu tenho que trabalhar vencendo essas intervenções que são completamente humanas. Olha para você ver, quando André Luiz fala de muitos companheiros que desencarnaram e que viveram uma vida inteira cheias de medo, eles vão para o plano espiritual e vão ter que se submeter a cursos, às vezes de 10, 20, 30 anos, para vencer o medo. Ele vive na Terra e ele viveu a vida inteira com medo de tudo. Ele tem medo de viver, tem medo de morrer, tem medo de casar, ele tem medo de separar, ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo de tudo. Tem medo de perder o filho, para você ver, tem medo de perder os amigos. Escuta só, você imagina a energia que você gasta com esse medo. Então você está desgastando a energia que movimenta, que faz movimentar o corpo físico, o corpo extrafísico, que é o perispírito, e outros mais, que nós ainda precisamos e que vamos viver ainda em outras esferas, mas ainda usando corpos materiais. Porque nós não vamos sair dessa dimensão da Terra e já vamos direto para uma dimensão dos anjos. Não. Nós ainda é uma questão evolutiva, né? Então, é por isso, sabe, que nós temos
Eu não tenho que vencer o medo em mim. Eu tenho que trabalhar a confiança. Eu tenho que trabalhar em mim a esperança. Eu não tenho que matar o medo. Quando eu trabalho a confiança, a esperança, quando eu estou trabalhando a fé, eu estou matando o medo. Eu estou matando a insegurança. Olha que interessante. Porque muita gente acha que eu tenho que trabalhar o medo. Não, não tem. Eu não tenho que trabalhar as paixões. Eu tenho que trabalhar o amor. Eu tenho que trabalhar o quê? Tudo que é criado por Deus. E não aquilo que é humano. Eu não tenho que vencer egoísmo. Eu tenho que trabalhar a minha confiança. Eu tenho que trabalhar a minha caridade. Olha como é que quando a gente começa a trabalhar um pouco mais o racional, sendo mais racional, eu falo que a razão e o coração precisam andar juntos. Porque o coração, ele está mais ligado às questões humanas. A razão está ligada mais às questões espirituais. Mas como nós ainda vivemos um mundo de provas e expiações, nós ainda precisamos de equilibrar essas coisas. Né? Nós precisamos de equilibrar, sim, razão e emoção. Precisamos, sim. Por quê? Nós não podemos viver sem emoção. Né? Mas a questão é quando nós deixamos as nossas emoções destrambelhar de tal maneira que nós começamos a gerar ansiedade. É por isso que a espiritualidade fala que quem vive de passado e do futuro esquece de viver o presente. E aí nós passamos o quê? A sofrer. Olha para você ver, nós todos vamos desencarnar, não vamos? Todo mundo vai. Mas se eu começar a sofrer, porque eu vou desencarnar um dia, eu posso desencarnar com 100 anos, então eu estou antecipando o sofrimento que eu não deveria alimentar. Então isso realmente, sabe, Isabel, isso realmente é complexo. E a gente precisa, sim, de pensar que, olha, palavras do Ezequiel, a vida é uma só. As encarnações são muitas. Eu estava conversando com que é a minha nora, ela é inglesa, né? E eu fiz uma pergunta para ela, o pai dela desencarnou aos 2 anos de câncer. E eu perguntei para ela e falei assim, o povo inglês, eles não são muito ligados à religião, não. Eu virei para ela e falei assim, seu pai conviveu com você aqui na Terra, te amou, te ensinou muitas coisas bacanas e tal. Na sua concepção, seu pai apagou, sumiu, morreu? Olha que interessante. A vida ficou subsistente. Isso não pode ser uma verdade. Eu não posso morrer, porque se eu morrer definitivamente, eu tinha que ser apagado da mente do outro. Olha que interessante. Deus tinha que apagar isso da mente do outro. O meu pai nunca vai apagar na minha mente. Então, se ele nunca vai apagar na minha mente, como é que eu posso matar ele? Olha que interessante. Eu não estou falando para ninguém. Eu falei isso hoje lá no aeroporto. Era uma curiosidade minha. Então, agora nós que somos espíritas, nós que temos as informações à nossa disposição, nós tínhamos que sair daqui do plano físico os seres mais felizes da criação divina, da criação da condição nominal, porque nós recebemos informação, enquanto os católicos não estão recebendo as mesmas, enquanto os protestantes não estão recebendo as mesmas. É porque eles não buscam, é porque eles querem se manter ali, eles estão felizes ali, ótimo, mas nós não. Nós sabemos que não vamos morrer, nós sabemos que existe aquilo que Jesus falou, que existe outras moradas. Nós sabemos que quando nós amamos, a morte não rompe vínculos, pelo contrário, ela amplia os vínculos. O fato de eu não ter um corpo físico, mas eu tenho o quê? Eu tenho a mente. Gente, isso está escrito em André Luiz. Quantas vezes uma pessoa está passando por uma dificuldade, um familiar, às vezes, não se sente apto para auxiliar, ele corre lá atrás do dirigente dele, o dirigente vai lá e evita que ele, às
às vezes tenho que passar por uma cirurgia física. Olha que legal, e a gente não para pensar isso. Recentemente eu ouvi do Ezequiel falando, alguém foi falar com ele, foi fazer um exame lá e postou alguma coisinha no seio. Ele virou para ela e falou assim: "Ô, minha filha, eu já te operei tem 3 anos. Que? Olha para você ver. Continua fazendo os exames, é importante para você." Então, a gente precisa de quê? Ele diz, ó, nós somos agentes da esperança. Isabel, você já parou o Williker? A grande maioria de nós aqui que fazemos um trabalho lá na Colônia Santa Isabel, aquelas pessoas que estão ali, muitas delas, eu te diria que a grande maioria que vai ali, elas não vão ali, não é só por causa da cesta básica, não. Eu tenho uma pessoa que todos os dias me liga, me chama de pai. Ela não tem mãe, não tem pai lá na Polônia. Ela virou para mim e falou assim: "Você não quer me adotar como sua filha, não? Como é que eu vou falar, não?" Todo dia ela me liga: "Bom dia, pai." E se eu não dar um bom dia, daí a pouco ela me liga de novo: "Tá tudo bem?" Então, olha para você ver. Uma pessoa dessa está precisando de quê, gente? A gente precisa de cair na realidade. Acordar para a nossa vida real. Não é desse jeito. Não é só ficar preso a conceitos, não. É viver plenamente isso. A gente precisa disso. Sair dessa mesmice nossa, de achar que nós somos melhores do que alguém que está numa favela, que alguém que está lá na Colônia Santa Isabel. Não, nós não somos melhor do que ninguém, não. Nós não conseguiríamos viver nessa terra se não tivesse aquele que precisa de ajuda. Então a gente precisa de cair na realidade, sim. Sair da nossa mesmice e observar o tanto que nós recebemos todo instante. Todo instante. Olha, eu estava numa viagem agora, fiquei uma semana fora. Estou eu lá no meio da estrada, houve um acidente, parou a BR dos 2 lados. Mais de 20 quilômetros de parada lá, engarrafamento. E eu tinha, olha para você ver, eu estava lá no hotel e eu tinha a plena consciência de que iria acontecer um acidente na estrada. Eu já sabia de antemão. Aí eu falei com o pessoal: "Vamos sair mais cedo." Eu não podia falar que era comigo ou com quem que era. Paramos, ficamos quase meia hora parados na estrada. De repente, alguém vira para mim e fala assim: "Vai no motorista do caminhão", pergunta a ele: "Como você sai daqui para uma estrada de terra?" Fui lá, perguntei, ele me explicou, eu cortei, saí pelo acostamento, peguei uma estrada, passei numa cidade. Se não era isso, eu tinha perdido um voo para cá. Gente, eu vou falar o quê? Então, assim, a gente é todo instante, todos os minutos de nossa vida, nós estamos sendo observados pelos espíritos do bem e por aqueles que ainda estão na ignorância. Mas a gente não pode perder a oportunidade e não ficar alimentando aquilo que não vai fazer de nós homens de bem. É só isso que posso falar. Tá bom? Às vezes, quando a gente fala que nós precisamos de criar crédito, as pessoas às vezes não entendem e acham que a gente está trabalhando para ter crédito. Não, gente. Nós não vamos trabalhar para ter crédito. Não sabe por quê? Nós não precisamos disso. Você vê, por exemplo, ó, quando a Andréia criou, quem criou o trabalho lá dos animais, lá na colônia, foi a Andréia. Mas por qualquer razão acabou que o Williker assumiu a responsabilidade. Você já parou para pensar quantas pessoas você levou a esperança? Quantas pessoas nesses anos você levou a esperança para eles continuar tendo animais que não foram para a rua? Gente, é só parar e pensar. É só refletir, é só ver o que está vindo na nossa frente, que a gente às vezes não vê. Então a gente não para, a gente acha que nós estamos caçando fenômenos, enquanto os fenômenos estão na nossa frente, no nosso dia a dia, a gente não vê. Eu escutei outro dia o
Ezequiel falando, o Leonardo faleceu um pouco disso, e alguém perguntou e falou assim, nós tivemos que blindar o Leonardo, porque ele é um espírito tão bom para os animais, ele era ruim para ele. Eu escutei o Ezequiel falando isso. E nós tivemos que blindar ele para ele poder recuperar e voltar às atividades. Aí você vê. Então, todo o bem que se faz, eu não esqueço, talvez outros daqui não conheceram. A Valéria conheceu o Célio, o Celinho, o Calazans conheceu. O Celinho, um dia ele fez um negócio lá que eu achei muito interessante. Ele virou para mim e falou assim, ele tinha um rapaz lá que ele sempre brigava com ele. Era um sargento que chamava Peixoto. Os dois sempre brigavam, você conheceu o Peixoto. E aí o que aconteceu? Um dia o Peixoto virou e colocou a mediunidade do Célio em dúvida. E o Célio arrumou uma brigaiada com o Peixoto. Bom, o Célio desencarna, o Peixoto não ficou sabendo. 8 meses depois, o Célio vem e manifesta numa reunião. E vira para o Peixoto e fala assim, ô Peixoto, eu sou médium, bateu no peito, né? Manifestou com o internet de alguém lá e falou, eu sou médium, porque você colocou minha mediunidade em tudo da vida inteira. Eu sou médium, Peixoto. Eu tenho contato com todos os espíritos que eu ajudei a ser melhor. Olha que interessante. Termina a reunião, o Peixoto vira e fala assim, engraçado, eu nunca tinha visto a manifestação de um encarnado. Ele tinha tanta certeza do que ele estava falando, porque esse encarnado, não, Peixoto, sério, desencarnou, tem 8 meses. Então, olha que interessante. Aí depois ele veio, contou, né, que os espíritos receberam um monte de gente e que ele não sabia quem era. E que ele falou, ô, sou sério, você me recebeu lá no Maria Francisca, você me ajudou a melhorar. Uma mãe que chegou, que ele, o Sérgio, trabalhou no hospital de Londres, ajudou algumas pessoas, ele ajudava um monte de gente. Um dia eu fiz um cálculo para ele de quantos 1000 litros de leite ele tinha doado lá na colônia Santa Isabel durante 10 anos. Ele doava todo mês, ele doava 200 litros, 250 litros de leite, isso em 10 anos. Então, meus amigos, nós não precisamos de falar muito. Nós precisamos de pensar no nosso dia a dia, no nosso caminho, e seguir aqui. É isso aí. É isso aí. Continuamos firmes, né, Vicente? Continuamos firmes. Juntos. E se amanhã eu desencarnar, ou qualquer um de vocês desencarnar, nós vamos continuar no trabalho. Sabe por quê? Porque a vida é sequência. Eu desencarno, vocês acham que eu vou deixar de trabalhar? Claro que não. Eles me dão lá uma semana de descanso e depois falam, olha, trabalho. Vamos trabalhar. E aí, esse que é o trabalho, a função do Espírito é esse. Não é ficar querendo ir para nosso lar. Eu estou preocupado com o nosso lar, eu estou preocupado eu estou preocupado em desencarnar e eu estou ocupado para poder desencarnar e continuar o trabalho. Eu estou preocupado se alguém duvida de minha mediunidade ou não. Eu vou perder tempo com isso. Todo mundo tem o direito de me julgar. Se o Ezequiel é real, se não é, não importa. Eu não me preocupo com isso. Eu fiz um propósito, né? E eu tento levar esse propósito adiante. E eu acho que é isso que eu tento passar para os companheiros que a vida colocou ao meu lado. Isso é mediunidade. Esse é o nosso trabalho. Somos todos velhos. Mas não adianta, de ser sozinho não vai fazer mediunidade. Né? Então, é isso aí, gente. É isso aí. Quer falar, o Helene? A Helene quer falar aí, Vicente? Só para finalizar. Helene? Tá. Eu vou estar cortando aqui, é só para dar boa noite, agradecer Vicente por lembrar do sério.
Era realmente uma pessoa muito especial e me despedir de você, tá? Boa semana para nós, gente. Boa semana, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até quarta, se Deus quiser. Deus aí. Boa noite, pessoal. Boa noite.